Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai abordar, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, nossos estudos complementares, tá? Sobre energia térmica, e a gente vai abordar justamente a utilização, como a gente está abordando desde a aula anterior, nessa também a gente vai abordar a utilização na cozinha, nessa videoaula especificamente na geladeira, tá? Então vamos ver. Pessoal, então na aula anterior a gente abordou também, né, a energia térmica na cozinha, né, especificamente ali no fogão. A gente procurou falar sobre os recipientes adequados para cada tipo de coisa que você vai fazer, quantidade de água em relação ao que você vai cozinhar, né, a posição dos recipientes no fogo, o tempo de exposição, enfim. Relacionamos vários dados ali, várias informações, buscando sempre a melhor forma de como se economizar energia térmica ali, tá? Não dava para a gente fazer medidas ali, por isso nossa abordagem foi qualitativa, tá? A gente mostrou de que forma pode economizar, mas a gente não chegou a fazer medidas, tá? Fazer medida ali é muito complicado, por exemplo, da quantidade de energia que se dispersa para o meio, a quantidade de energia utilizada, efetivamente utilizada ali no cozimento dos alimentos, tá? Mas, assim, aquela quantidade de energia, aquele conjunto de dicas ali, com certeza implica na, na economia, tá? E, consequentemente, né, na economia do gás, consequentemente, na economia de dinheiro, tá? Tranquilo? Beleza. Nessa aula de hoje, a gente vai abordar como é que a energia térmica trabalha na geladeira, tá? Assim como também iremos relacionar a forma como você utiliza esse eletrodoméstico com o seu rendimento e consequente custo qualitativo associado. Então a gente vai ver como é que a geladeira funciona, qual a melhor forma da gente utilizar e como é que está relacionado, né, com o custo, tá? A gente vai abordar também de forma qualitativa, apesar da gente falar sobre alguns indicadores numéricos ali, tá? Alguns indicadores referenciais de economia, mas também nossa abordagem será qualitativa, tá? Porque a gente ainda continua falando de energia térmica. Tranquilo? Então vamos seguir. Pessoal, então como é que funciona ali? Como é que funciona a geladeira? A geladeira é conhecida como uma máquina térmica, tá? Então, ou seja, como funciona? Aqui você tem um compressor, tá? Aqui nesse compressor o fluido refrigerante, ó, ele é liquefeito, tá? Sobe por essa serpentina aqui, ó, tá? Quando ele chega nesse estrangulador aqui, ó, ele se expande, né? Ele passa aqui, ó, desse ponto aqui, tá? Muito gelado, isso aqui é o congelador, essa parte dele, ó. Então ele vai aqui bem gelado, passando pelo congelador, e à medida que ele está aqui gelado, ele troca calor com os objetos que estiverem aqui, tá? Certo? Então, ou se não tiver nada aqui, ele vai trocar calor com o ar que está aqui dentro, tá certo? Então, ou seja, se ele está muito frio, ele vai puxar o calor do que tiver aqui dentro, seja algum objeto, algum alimento, alguma coisa, ou o próprio ar, sozinho, sem nada. Então, ele vai puxar calor desse ar que está aqui, tá? Então, ele vai, volta aqui de novo para o compressor, tá? É liquefeito novamente. Quando ele chega aqui, ó, nessa parte, ele irradia esse calor que ele puxou aqui. O calor que ele conseguiu extrair aqui dos alimentos, ele irradia aqui, ó. Essa parte aqui, essa serpentina, é essa parte aqui que você está vendo, tem atrás das geladeiras, tá? Pode ver que aquilo ali é quente, tranquilo? Então ali está tendo ali o que está acontecendo? Ele está mandando para fora, né? Ele está justamente colocando para fora o calor que ele retira dos objetos na parte interior da geladeira. Tranquilo? Beleza? Então esse é basicamente o funcionamento, tá? A gente vai ver isso com mais detalhe, mais calma, quando a gente estiver estudando máquinas térmicas, né? Tá na disciplina de física da grade regular de vocês, tá certo? Beleza. Aqui é só para a gente ter uma visão geral de como é que funciona. Tranquilo? Pessoal, dentro da geladeira, tá? Dentro da geladeira, o processo de transferência de calor, né, de energia térmica, é a convecção, tá? Você lembra como é que funciona, tá? A gente viu isso daqui na aula anterior, tá? Então aqui ó, é um recipientezinho que tem um determinado fluido, vamos supor que seja água. Então você aquece a parte de baixo. Esse material aqui que está quente sobe, né? Porque ele fica mais leve. E o que não está tão quente desce, porque está um pouco mais pesado. E a gente tem aqui o nosso ciclo de convecção. Tranquilo? Esse é o mesmo funcionamento que acontece dentro da geladeira. Vamos ver lá. Então na geladeira, olha só, como eu falei antes, a troca de calor acontece aqui, ó, no congelador, tá certo? O fluido refrigerante passa por aqui, né, com a temperatura muito baixa, tá? E troca calor com o que tiver aqui dentro.
Se não tiver nada, ele vai trocar calor com o próprio ar que está aqui. E o ar aqui fica frio, né? Gelado, tá? E a gente sabe que o ar frio, ele é mais pesado, então ele desce, ó, tá? O ar frio desce. E esse ar frio dele desce, né? Digamos, entrando em contato com tudo que tiver aqui dentro e vai trocando calor, tá certo? Então, à medida que ele chega aqui embaixo, a temperatura dele já é um pouco maior, tá? Então, ou seja, se a temperatura dele é um pouco maior, ele fica leve. Continua vindo o ar frio, que é mais pesado, e esse ar que está leve sobe, tá? Então vai ficar esse ciclo aqui dentro da geladeira o tempo inteiro, ó, tá? Ele sobe, troca calor aqui, ó, tá? Ele fica leve, né? Sobe, troca calor aqui, tá? No congelador. Aí ele desce, tá? Aí ele vai esfriando as coisas aqui, chega aqui com a temperatura um pouco maior, sobe de novo e fica sempre esse ciclozinho de convecção. E é assim que funciona a geladeira. Tranquilo? Beleza. Pessoal, quanto às dicas de economia, tá? Uma das primeiras coisas que eu quero frisar, tá? Que é errado, é colocar esse negocinho aqui. O pessoal gosta de colocar uma toalhinha aqui, ó, por cima das grades, tá? Para não sujar, para ficar limpinho, para ficar bonito, para ficar, né? Elegante, organizado. Só que isso aqui, ó, você já deve ter se ligado, isso aqui vai atrapalhar as correntes de convecção dentro da geladeira, tá? Então, ou seja, isso aqui vai impedir um pouquinho que a corrente flua com facilidade. Então, a geladeira precisa trabalhar um pouquinho mais para conseguir gelar os objetos que estão aqui dentro, para retirar o calor deles. Tá? Então, com isso daqui, ó, aumenta um pouquinho o consumo de energia elétrica, tá? Beleza? Então, o correto é que ele esteja assim, ó, tá? As grasinhas estejam todas limpinhas assim, mas sem esse material que esteja servindo de obstáculo, tá? O correto é que esteja dessa forma aqui, ó. Desse jeito aqui você vai economizar energia. Aqui você vai gastar mais. Uma outra coisa, a geladeira demasiadamente cheia, tá? Funciona do mesmo jeito que os paninhos lá, tá? Os plásticozinhos em cima das prateleiras, ó. Que aqui o ar vai ter dificuldade de passar, ó. Então ela demasiadamente cheia assim também está incorreto, tá? O correto é que eu tenha espaços assim para que o ar consiga passar, ó. Tá? Então desse jeito aqui funciona normalzinho, tá? Do jeito que está aqui não, vai dar trabalho, vai consumir mais energia elétrica. Tranquilo? Uma outra coisa, tá? Que as pessoas costumam fazer, tá? Então isso aqui é errado, tá? Você não pode colocar roupa aqui atrás, isso aqui não é varal, tá certo? Isso aqui a gente viu, isso aqui é um radiador, como a gente viu no começo dessa videoaula, isso aqui serve para dissipar o calor que é retirado lá de dentro. Se você coloca coisas aqui, tá? Uma meia, não sei, qualquer tipo de roupa aqui, qualquer coisa, se você faz isso de varal, você está dificultando, tá? Essa troca de calor com o meio. Então, mais uma vez você está atrapalhando o funcionamento correto do eletrodoméstico, da geladeira. Então, desse jeito você pode tá aumentando o seu consumo de energia elétrica também, tá? Então isso daqui é errado, tá? O correto é que esteja assim, ó, completamente livre para poder fazer a troca de calor com o meio, tá certo? Outro ponto, ó. Se você deixa ficar nessa situação aqui, ó, isso aqui também complica o funcionamento, tá? Porque aqui praticamente já não tem mais como o fluido refrigerante estar trocando calor com ar, porque eu tenho essa camada de gelo aqui praticamente isolando, atrapalhando essa troca de calor. Então esse degelo tem que ser feito, né, periodicamente, tá? Não pode deixar isso aqui acontecer. Se isso acontecer, você também está deixando a geladeira menos eficiente, tá? Vai ter que gastar muito mais para conseguir gelar a mesma coisa, tá certo? Então isso aqui não pode acontecer, isso aqui é errado. O correto é que você faça, como eu falei, ó, a limpeza periodicamente, tá? E quando for fazer essa limpeza, tem gente assim, acredito que hoje em dia ninguém faça mais isso, mas tem gente que gosta de usar objetos metálicos para estar tirando isso daqui. Aí não pode, tá? Não pode usar colher, não pode usar faca, nem garfo, nada disso. Você tem que tirar do jeito que está sendo tirado aqui. Ou deixa ele cair normalmente, não, você tira com cuidado, tá? Porque se você, sem querer, querendo, ó, você tocar aqui né, nos condutores aqui do fluido refrigerante, se você furar isso daqui, aí você vai perder o seu equipamento, tá certo? Então, o correto é que seja limpo da forma adequada, retirando com as mãos, né? Ou que deixe ele cair normalmente por ele mesmo, tá? Mas precisa ser feito periodicamente, tá? O degelo do congelador. Pessoal, uma outra coisa é o tempo que essa geladeira passa aberta, tá? Esse tempo que ela passa aberta aqui também, ó,
é uma coisa que é desfavorável, tá? A economia de energia. Enquanto ela está desse jeito aqui, ó, tá tendo uma troca, tá? Desse ar frio aqui, ele está saindo, ó, e está entrando o ar quente, tá? Do ambiente aqui dentro. Então, ou seja, se você passar muito tempo assim, haverá muita troca do ar frio com o ar quente. Então, quando você fechar a geladeira, você vai ter aumentado a temperatura interna. E ela vai precisar trabalhar para colocar aquele calor para fora novamente. E você vai gastar mais energia, tá? Então, o correto é que você já vai lá sabendo mais ou menos o que você quer. Você já viu onde você colocou. Você sabe sua organização, vai lá, pega e fecha, tá? Quando meu filho era pequeno, ele chegava na geladeira, ele passava ali 2, 3 minutos olhando, se decidindo, olhava para cima, olhava para baixo, para a porta. Eu dizia até para ele assim, olha, eu acho melhor você tirar uma foto dessa geladeira e depois você olha para a foto, decide o que é que você quer, vai lá e pega. Tá certo, pessoal? Porque isso aqui não dá certo, tá? Isso aqui vai aumentar o consumo de energia elétrica da geladeira também. O correto é que você abra, pegue o que você quer e se feche. Não passe muito tempo com ela aberta assim de jeito nenhum, tranquilo? Beleza. Uma outra coisa também, eu não coloquei aqui, mas eu vou comentar. Aqui você tem essa borrachinha aqui, ó. Essa borrachinha é uma vedação, tá? Ela com o tempo vai se desgastar. É bom você estar periodicamente olhando se ela está vedando direitinho, porque se ela não tiver, você precisa trocar isso daqui, tá certo? Tem que trocar essa borrachinha aqui, ó. E também, constantemente, você tem que estar fazendo a limpeza, senão ela para de vedar e aí começa a ter troca de calor em alguns, digamos assim, em alguns lugares que ela não esteja vedando direito. E isso não é bom, tá? Vai diminuir a eficiência da sua geladeira, tranquilo? Pessoal, um outro ponto importante. Tem gente que gosta de encostar a geladeira na parede, não pode, tá? Eu estava pesquisando sobre a distância correta de deixar a geladeira em relação à parede. Então, cada fabricante diz uma medida um pouco diferente. Eu acho que tem a ver com cada modelo, tá? A necessidade de cada modelo. Mas, veja bem, a maioria deles gosta de falar valores entre 10 e 15 centímetros. Tá? Acho que 15 centímetros é um valor bem adequado. Aqui você tem um espaço bastante para que aquela serpentina lá atrás troque o calor com o ambiente. Se você deixar encostado isso aqui na parede, vai dificultar essa troca de calor, tá? E consequentemente vai aumentar o consumo da geladeira, tá? Então em todos os lados aqui você tem que deixar tanto em cima, tá? Ó, em cima, quanto na parte de trás, ou enfim, qualquer lado você tem que deixar sempre uma folga da geladeira com o ambiente, de no mínimo 15 centímetros, senão você dificulta a troca de calor com o ambiente, tá? E aumenta o consumo da geladeira. Tranquilo? Pessoal, então a geladeira ela tem um rendimento, tá? Esse rendimento, né, ou eficiência, é medido por essa expressãozinha aqui, ó, tá? Eficiência é igual a uma quantidade de calor dividido por uma quantidade de trabalho. Lembra que trabalho é uma variação de energia, tá? Então, ou seja, isso aqui representa ó, a quantidade de calor que a geladeira retira da parte interna, tá? Seja do ar que está ali ou dos produtos que estão ali, dos alimentos que estão ali, tá? Então ela retira o calor deles para diminuir a temperatura deles, mas para retirar esse calor ela precisa gastar uma quantidade de energia, ou seja, ela tem que realizar um trabalho, tá certo? Então, quanto maior for esse trabalho que ela realiza, menor é a eficiência dela, tá? E quanto menor for o trabalho, ou seja, quanto menos energia ela precisa para retirar esse calor, maior a eficiência dela, tá? Então, hoje em dia, ó, na prática, na parte comercial, tem esses selos aqui nos objetos, né, eletrodomésticos que você vai comprar, tá? Então, ou seja, mais próximo do ar, mais eficiente, mais longe do ar, menos eficiente, tá? Então aqui está um exemplo de algum eletrodoméstico que não deve ser comprado de jeito nenhum, tá? Ele é letra G, ou seja, praticamente gasta muita energia, digamos que isso aqui for uma geladeira, gasta muita energia para poder retirar o calor interno, tá? O calor da parte interna. O correto é que você compra aqui, ó, tá? Se for letra A. Letra A significa que precisa de pouca energia para retirar esse calor interno. Então aqui tem uma alta eficiência e aqui baixa eficiência. Tranquilo? Pessoal, essas informações elas são certificadas, tá? Pelo Inmetro e pela Procel, que são dois órgãos do governo, tá? O Inmetro significa Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, tá? E o Procel significa Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Então, eles dois, eles certificam esses selos aqui, ou seja, quando você vê um selo desse, você pode confiar, tá certo? Beleza até aí, pessoal?
Então era esse o recado que eu queria deixar para vocês nessa aula aí. Espero ter ajudado, tá? E acessem a atividade aí e respondam para mim aquelas perguntas que eu deixei lá, tá? Pra gente trocar informação. Valeu, até mais, muito obrigado.